Olá, bom dia. Sou a acadêmica e professora Eunália Pereira Constâncio. Sou vinculada ao UFMT, Universidade Federal do Estado do Mato Grosso, graduanda no curso de Ciências Naturais e Matemática. A cada módulo do nosso curso, temos uma prática como componente curricular. Cuja disciplina é a epistemologia de Gaston Bachelard de Kuhn e sua contribuição para o desenvolvimento científico. Desenvolvo a minha prática como componente curricular, uma breve reflexão sobre a epistemologia contemporânea do teórico Gaston Bachelard. Sob a orientação do professor de Física, Paulo Arruda, encaminho este vídeo para que seja submetido a novas reflexões, a uma nova releitura de um teórico tão importante para o conhecimento científico. Gaston Bachelard é conhecido como o pai da epistemologia contemporânea. Para alguns autores, Bachelard trabalhou para dar às ciências a filosofia que elas merecem. Mas precisamos nesse momento nos indagar. O que é conhecimento? Por que a humanidade busca ao longo dos tempos se apropriar de conhecimento? O que é ciência? O que a filosofia da ciência traz de contribuição? De que forma impacta na comunidade científica? E uma das respostas mais conhecidas é pelo saber pensar. Se fundamentarmos por Aristóteles, o homem é racional e por isso difere de outros animais. A filosofia da ciência provoca um pouco mais quando surge em meados do século XIX como área de investigação intelectual, tendo seu principal foco de estudo responder o que é ciência, que está entranhado de conhecimento. Assim, busco refletir de que modo a filosofia da ciência relaciona-se com a epistemologia, levando em conta que o pensamento tem raízes em ações políticas, sociais e econômicas. A filosofia da ciência busca saber como se desenvolvem, avaliam e mudam as teorias científicas. Compreender o domínio do erro e da verdade. Portanto, à medida que busca explicar conceitos científicos, como eles são produzidos, quais os meios de validação dessas informações. Na etimologia da palavra, epistemologia, que vem do grego e deriva-se das palavras episteme, que significa ciência, e logia, que significa estudo, pode ser definida como o estudo da ciência ou teoria do conhecimento. A filosofia da ciência é indissociável da epistemologia. Logo, a epistemologia é o estudo da produção do conhecimento. Segundo Bachelard, pensar cientificamente é colocar-se entre a teoria e a prática,
entre a matemática e a experiência. A atividade epistemológica para Bachelard era o de refletir sobre os métodos, a significação cultural, o lugar, o alcance e os limites do conhecimento científico. E nesse sentido, a função essencial da filosofia é a construção de uma epistemologia. Saber como o conhecimento é construído é questão relevante para pesquisadores da época e permanecem atualmente. As áreas de concentração para contribuir para esses questionamentos foram a física e a química, pois algumas descobertas desencadearam a crise da razão. Surge então a discussão do conhecimento, sob a dimensão subjetiva e objetiva, o domínio do erro e da verdade. A partir dessa crise, surgem novas reformulações teóricas, e uma delas é a corrente dos descontinuístas, defendida por Gaston Bachelard. Gaston Bachelard é conhecido como o pai da epistemologia contemporânea. Ele nasceu no século XIX, em 27 de junho de 1884, em Balsourbe, na França, licenciado em matemática. Foi professor de ciências, iniciou seus ensaios e começa a ganhar notoriedade a partir de 1928. Por exemplo, ensaio sobre o conhecimento aproximado. Ou seja, todo conhecimento é desafio epistemológico, desde o conhecimento comum ao científico. Lecionou na Faculdade de Letras de Dijon e em 1940 entrou para a Sorbonne, ganhou o Grande Prêmio Nacional de Letras, faleceu em 1962 em Paris, deixando suas bibliografias que são muito relevantes nos dias atuais. Bachelard escreve suas obras no contexto da Revolução Científica no início do século XX. Apresentava a necessidade de uma nova filosofia e epistemologia para a nova ciência, que teve como referência a teoria da relatividade de Albert Einstein. Acontecia ali uma ruptura, pois, para alguns autores, Bachelard pretendia dar às ciências a filosofia que elas merecem. A atividade epistemológica era de refletir sobre métodos, acepção cultural, o alcance, lugar e os limites do conhecimento científico. E para isso, era indispensável a construção de uma epistemologia. 3 aspectos fundamentais na epistemologia bachelardiana: o primado do erro teórico, em que o conhecimento progride pela descoberta de erros. Não há verdades primeiras, mas erros primeiros. As intuições são úteis para serem suprimidas, porque o conhecimento científico recusa todo dado natural que não seja asseado e refinado pela razão. E o terceiro aspecto é a compreensão do real, que acontece à medida que a necessidade organiza modelos racionais, opondo-se às primeiras intuições. Bachelard, então, chama de descontinuidade epistemológica, que consiste em uma ruptura de proeminências anteriormente concebidas. Portanto, a linguagem científica está em permanente revolução semântica, que para o teórico em questão existiria uma constante transposição de linguagem entre o senso comum e o conhecimento científico. Diante das reflexões bachelardianas, entendo que o educador em ciências deve apropriar-se de epistemologia para assumir o papel responsável com seus estudantes, evitando o enraizamento do aprendiz numa visão particular de mundo, ou limitar-se ao empirismo.
Para Bachelard, a dialética desempenha um papel central. Toda ideia deve levar junto a contra-ideia. Isso significa dizer que devemos continuamente questionar a validade de todas as verdades. Romper as convicções mais enraizadas, reformulando seu ponto de vista, a fim de promover o verdadeiro espírito científico. Este trabalho teve como referência o fascículo para o curso de Ciências Naturais e Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso, por meio da Universidade Aberta do Brasil. Pelos professores Iramaia Jorge Cabral de Paulo, do Instituto de Física, e professora Irene Cristina de Mello, do Departamento de Química, ambos do Instituto de Ciências Exatas e da Terra. Muito obrigada, deixo aqui a minha contribuição de uma nova releitura.